Boa noite, Curitiba! Está no ar mais um programa Debate Aberto. Eu sou o Bernardo Duarte e desde já eu agradeço a sua audiência. O entrevistado de hoje é o deputado estadual pelo PMDB, o nosso amigo Anibele Neto. Anibele, seja bem-vindo ao Debate Aberto. É uma satisfação, Bernardo, pela tua amizade, pelo teu convite, estar aí conversando com os nossos amigos sobre aqueles temas que você achar interessante, sobre aqueles temas que você achar que são importantes aí para nós estarmos debatendo com a sociedade. Deputado Anibele, agora em fevereiro você inicia seu segundo mandato na Assembleia Legislativa do Paraná e nessa eleição nós tivemos uma renovação expressiva. Muitas cadeiras mudaram de dono e qual que é a sua expectativa para os próximos 4 anos lá na Assembleia Legislativa do Paraná? O dono das cadeiras é a população. Que os deputados eleitos são lá representantes do povo e deveriam e devem estar lá representando os interesses da população. É normal a cada eleição, pelo sistema eleitoral, a qual nós temos que também fazer um comentário, porque eu acho que está na hora de mudar isso aí, que é uma vergonha ter a cada dia mais partidos, mas isso a gente vai discutir mais para frente. É natural ter uma renovação e às vezes as pessoas se identificam com novas propostas, com novas ideias e é por isso que a gente comenta sempre que uma vez eleito, uma vez dentro da Assembleia Legislativa, você não pode se isolar jamais da tua base. Você não pode esquecer de quem te colocou lá e você tem que estar diretamente conversando com essas pessoas, conversando sobre propostas, projetos de lei, sobre o que está acontecendo na sociedade, para que você nunca mude o seu foco. Não adianta você subir na tribuna da Assembleia todo dia, fazer discursos maravilhosos se você não sabe, se você esquece de onde você veio, que foi a base, foi os municípios, se foi os movimentos que te colocaram lá dentro. E o que você espera para esses 4 anos, deputado? Veja, eu no nosso primeiro mandato, eu vim de uma família de tradição política, isso nos dava uma responsabilidade muito maior, porque muita gente estava olhando para nós como o que ele vai fazer. Será que ele vai andar por suas próprias pernas? Será que ele vai ter condições de atuar como deputado, independente, né? E nós, ao longo desses 4 anos, posso lhe garantir, Bernardo, que nós aprendemos muito. A experiência que você adquire nesse convívio com deputados, de convívio, de debates, de subir na tribuna, de enfrentamentos, é algo que te dá, não existe preço para isso. E eu acredito que agora, nesse segundo mandato, com muito mais experiência, com mais tranquilidade, sabendo os trâmites, os atalhos, o que você deve se posicionar, eu acredito que será um mandato muito mais interessante, muito mais produtivo, porque entendo que um deputado estadual que representa o legislativo paranaense deve atuar basicamente em 3 frentes. A primeira frente é a fiscalizar o governo estadual, fiscalizar o executivo em cima daquilo que ele propõe, em cima das suas atitudes, para você efetivamente exercer a função de estar lá representando a população. E nós, neste mandato aí que se encerra, tivemos atuações interessantes na questão do tarifaço do Detran. É algo que não havia necessidade e eu fui o único deputado do PMDB no começo do mandato que me posicionei contrário. E me lembro naquela época que vários deputados diziam: Anibelinho, é o primeiro ano de mandato, a população vai esquecer. Se posicione com o governo, dê uma chance para o governador. E eu dizia, chance para o governador, claro que vamos dar, mas eu vim aqui para representar os mais simples, os mais humildes e entendo que esse aumento é abusivo. Por quê? Porque vim de um governo do PMDB que não aumentou e mesmo assim sobrou muito dinheiro para recuperar as estradas. Então é nessa linha que a gente atua. Entendo também que um deputado estadual tem que fazer projetos de lei em cima de algumas bandeiras, e nós temos algumas bandeiras aí, como a questão da inclusão dos portadores de câncer, na defesa das empresas públicas. Acredito que é importante também defender a agricultura familiar, pois lá é que produz 70% do alimento que consumimos, pois lá as famílias ficam lá muitas vezes tendo condições de sobreviver. Porque se elas não tiverem a sua pequena propriedade rural, se elas não tiverem subsídios para ficar lá produzindo o alimento, elas vão vir para a cidade. E muitas vezes aumentam as favelas, muitas vezes se perdem no caminho, aumentam as taxas de criminalidade. Por isso eu tenho algumas bandeiras que nós vamos poder ao longo da entrevista discorrer. Além de
fazer projetos de lei, além de fiscalizar, entendo que um deputado tem que fazer política partidária. E eu tenho orgulho de fazer parte do PMDB, eu vim da juventude, eu conheço o seu estatuto, eu tento em cada votação desempenhar o que o meu partido determina. Eu, como digo no jargão popular, eu sou da categoria de base, eu sou como aquele jogador que entra num time de futebol e ele treinou em todas as categorias de base e veste a camisa por amor. Eu visto a camisa do PMDB com muito orgulho e com muita responsabilidade. Deputado, como que você avalia esse momento eleitoral que nós passamos? Essa eleição foi mais difícil, mais dura do que as eleições anteriores? Eu acredito que sim. Eu acredito que o sistema eleitoral ele está impondo a cada dia uma eleição mais pesada, mais trabalhosa, muito mais difícil. Por quê? Porque existem fábricas de partido. Existem pessoas que são profissionais na criação de partido. Significa o quê? Elas precisam lá conseguir em uma semana 200 assinaturas para a criação de um partido e elas fazem isso. Ou seja, a cada semana, a cada tantos dias está sendo criado um partido. Isso faz com que este partido tenha o direito ao fundo partidário, uma vez que ele seja homologado pelo TSE, e é mais um partido para entrar no círculo político, nas negociações políticas, e cada vez se torna mais difícil. Por isso eu sou um árduo defensor de uma reforma política urgente. Não tenho a fórmula ideal, acho que temos que discutir com a sociedade, discutir com os pensadores políticos, com as pessoas que entendem da realidade política. E a nosso Congresso Nacional tem a obrigação, no próximo mandato, de fazer uma fórmula para que nós possamos avançar, porque cada vez está mais difícil fazer política. E o coeficiente eleitoral atrapalha, né? Essa história de que o cara que fez 40 mil votos não se elege e outro cidadão que fez 20 acaba se elegendo. Qual que é a sua opinião a respeito desse ponto em específico? Veja, Bernardo, isso é algo que eu entendia que era muito importante. Eu sou advogado, fiz pós-graduação em Direito Administrativo e os dois temas foi sobre o sistema eleitoral, sobre a reforma política. Eu sou uma pessoa que vou para as universidades debater com os estudantes a respeito da reforma política. E eu sempre defendi a tese de que o sistema eleitoral atual, no sistema proporcional, ou seja, o sistema de legenda, era interessante. Por quê? Porque fortalecia o partido. Você tendo um partido com alguém que se eleja com 20 mil votos, ao contrário de alguém que se eleja com 40, ele faz com que este partido tenha, na sua identificação, no seu posicionamento, mais representantes na Câmara Legislativa, na Assembleia e no Congresso. Entretanto, a população acabou se moldando à realidade. E o que aconteceu? As pessoas esperam até o último dia de filiação, ou seja, um ano antes das eleições, para esperar qual é o partido político que é mais fácil se eleger. Independente de ideologia, independente de postura, independente das suas convicções, independente do seu estatuto. Isso faz com que uma pessoa que de repente tem uma ideologia de centro-esquerda, ela se filie num partido de direita. Por quê? Pelo simples fato que é mais fácil se eleger. E daí, quando ela se elege, ela tem que tomar atitudes que são contrárias ao que eles acreditam. Por isso, vendo um dia uma palestra do nosso presidente nacional, Michel Temer, que hoje se reelegeu vice-presidente da República, e ele na abertura daquele debate na Universidade Positivo, ele dizia da sua intenção, do seu pensamento, do seu histórico em cima da reforma política, dizia defender o distritão. O que seria o distritão? Seriam, no caso da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, 54 vagas, os 54 deputados mais votados. E eu naquele primeiro momento falei, mas como? Para que serve um partido? Serve nada mais, nada menos do que um cartório, ou seja, a pessoa se registra nesse partido um ano antes e tem a possibilidade de ser candidato. Mas daí o Michel Temer, justificando, ele dizia algo que me deixou extremamente intrigado e mais na frente acabei concordando com a sua tese. Dizia o seguinte: você fazendo os mais votados, você não vai fazer, por exemplo, com o que aconteceu nessas eleições, que o deputado Ratinho Júnior, que foi muito bem votado para prefeito de Curitiba e largou no estado do Paraná, que seria candidato a deputado estadual, fez com que várias pessoas se filiassem
no PSC, fazendo com que pessoas com 20 mil votos se elegessem deputado, sendo que em outros partidos, com 40, não se elegeram. Aí, você tendo os mais votados, o Ratinho seria candidato, seria o mais votado, mas as pessoas não iriam mudar para o seu partido pela simples vantagem de ser candidato. E num segundo momento, ou seja, no futuro, teríamos partido que teria só um candidato. E se ele no sistema atual não teria condições de se eleger, num sistema, quem sabe no distritão, ele teria condições, porque ele faria a sua campanha em cima do que o seu partido defende, do que é a ideologia do estatuto deste partido. Os partidos voltariam a ter ideologia. Voltariam a ter ideologia. Então, no primeiro momento, ele seria complicado, mas na sequência, eu entendo que melhoraria a qualidade do parlamentar que está lá na Assembleia em cima da ideologia do partido. Deputado Anibele, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais debate aberto. Palladium, completa a sua vida. Estamos de volta com o programa Debate Aberto. O entrevistado dessa noite é o deputado estadual do PMDB, Anibele Neto. Deputado Anibele, você é neto de um ex-governador e filho de um ex-deputado. Como que você vê essa continuidade das famílias tradicionais da política paranaense? Bem, eu falo pela minha família, eu falo pela minha situação. Eu tenho orgulho de ser neto de Antônio Anibele, que começou sua vida como promotor público em diversas comarcas do estado do Paraná, pegou a bandeira dos poceiros do Sudoeste. Quem eram os poceiros do Sudoeste? Eram os pequenos agricultores que lutavam para, com muita dignidade, plantar e sustentar suas famílias. Contra quem? Contra os grileiros de terra, que metiam fogo, que faziam pressão para que eles fugissem de suas pequenas propriedades para tomarem as terras. Meu avô, Antônio Anibele, como promotor público, defendia esta causa. Teve perseguição política, teve enfrentamento, e até que ele, em Cleveland, resolveu colocar seu nome à disposição da população. Antigamente fazia campanha a cavalito, como ele dizia, no sudoeste do estado do Paraná. E ele acabou se elegendo deputado estadual por 3 mandatos. Num desses 3, ele, como presidente da Assembleia, acabou assumindo no governo do estado porque não existia, naquela época, em 1955, a figura do vice-governador. E o então governador Bento Munhoz da Rocha renunciou ao governo do estado porque ele seria candidato a vice-presidente e acabou que a conjuntura política não permitiu que o Jango, que o Bento Munhoz da Rocha fosse candidato. Ele acabou assumindo o Ministério da Agricultura e existia lacuna no governo do estado do Paraná. E ele, meu avô, acabou assumindo por 30 dias. Ele poderia ser referendado por mais 8 e ele acabou não aceitando porque ele tinha o compromisso com os poceiros do Sudoeste. Regularizar as suas terras, legitimar a sua posse para que eles pudessem desbravar, colonizar, fortalecer o Sudoeste paranaense. Isso é um motivo de orgulho. Depois do meu avô veio o meu pai, em 1974, que começou a sua história política sempre do mesmo lado, sempre no PMDB, sempre defendendo aquilo que ele acreditava. E é por isso que ele, com 70, hoje tem 71 anos, com 70 se aposentou, e muita gente se aposenta para receber o benefício da prescrição, para receber o benefício da pena pela metade, e meu pai não tinha nada contra ele. Eu tenho orgulho de vir no ambiente público, eu tenho orgulho de percorrer o estado do Paraná falando do nome, da força, do compromisso da família Anibele. Isso me dá, sem sombra de dúvida, muito mais responsabilidade. Isso me dá muito mais legitimidade, mas muito mais compromisso com aquelas bandeiras, com as lutas que o meu avô e meu pai sempre defenderam. Meu pai foi contra a venda da Copel, meu pai foi contra a venda da Sanepar, sempre do mesmo lado. Então isso é motivo de orgulho. E meu pai,
como a vida segue, acabou não querendo mais e me deu a oportunidade de lutar. Mas ele disse para mim, e eu nunca mais vou esquecer, se você quer ser deputado, crie a sua história, crie os seus amigos, crie o que você acredita, lute pelo que você acredita. E eu, graças a Deus, tenho orgulho de ter o nome Antônio Anibele Neto, tenho a responsabilidade e vamos seguindo a nossa trajetória com muita alegria, com muita obrigação pela causa pública. Deputado, o PMDB do Paraná, na sua opinião, precisa se reestruturar? Deixar o comando do partido para essas lideranças mais jovens como o senhor, como o Maurício Requião Filho, o próprio Stephanie Júnior, todo esse pessoal aí que está abaixo dos 50 anos de idade e que já tem uma certa história no partido? Eu acho que todo o partido ele deve sempre se reestruturar, principalmente no caso do nosso PMDB de verdade, que conseguiu uma grande vitória colocando um candidato a governador e que a população, infelizmente, acabou escolhendo outro candidato. Passa-se a eleição, é como um time de futebol. Quando acaba um campeonato, você tem que avaliar o técnico, você tem que avaliar a comissão técnica e você tem que ir atrás de jogadores nas posições carentes. E eu entendo que hoje a carência do PMDB talvez seja isso, Bernardo. Novas lideranças, pessoas que possam se identificar com o partido, mas para que isso aconteça, nós temos que mostrar para a população, nós temos que mostrar para a nossa base que o PMDB tem lado. Porque hoje o que acontece? Nós fomos para uma convenção onde tínhamos 13 deputados estaduais rachados. A tese da candidatura própria foi vitoriosa e nós continuamos rachados. Isso fez com que muitos deputados que tinham a obrigação de apoiar a tese da candidatura própria acabassem não indo contra, mas acabassem não fazendo força para apoiar o nosso candidato. Isso fez com que nós enfraquecêssemos. Hoje estamos em 8 deputados. E se não aprendermos com os nossos erros, nas próximas eleições a tendência do PMDB é diminuir. Não só de deputado estadual para deputado federal. Haja vista que tínhamos 6 e hoje temos 4. É o que eu defendo, é o que eu converso com os deputados, é o que eu acredito que seja o caminho. A unidade para que nós possamos, nas próximas eleições municipais, tentar ter o maior número de candidatos a prefeito, a vice-prefeitos, a vereadores, para que o PMDB continue sendo um partido grande, um partido que dê orgulho para os seus PMDBistas. E hoje tem muitos que não têm orgulho de ser PMDBista. Quando você fala do Requião Filho, meu amigo, estou muito feliz pela sua vitória, tenho certeza que ele vai poder colaborar muito lá na Assembleia Legislativa. E quando você fala do Stephanie Júnior, meu amigo também, só que ele não é do PMDB. Ele veio da origem do PFL, dos democratas, ele acabou vindo para o PMDB na época, porque o Gustavo Fruit era para ser candidato a prefeito, o nosso candidato a prefeito, que acabou não se realizando e ele ficou no partido e ele hoje sempre foi um defensor da tese da candidatura do Beto Richa com o apoio do PMDB. Então ele não é do PMDB, é um deputado que eu respeito, é um deputado atuante, capacitado, mas ele não é do PMDB. Deputado Anibele, projeto de lei. Você recentemente conseguiu aprovar a lei que obriga os municípios paranaenses a criar conselhos municipais de proteção e defesa dos direitos dos animais. Como que isso vai funcionar, deputado? Como eu havia falado inicialmente, Bernardo, nós temos que ter, enquanto deputado estadual, algumas bandeiras. E nós temos algumas bandeiras, e nesse caso, esse projeto, ele foi criado, foi sugerido por alguns amigos meus veterinários, até porque eu fui graduado, me formei pela Universidade Federal do Paraná em Medicina Veterinária, então a gente tem uma atuação nisso e eles me deram essa sugestão para que fosse feito esse projeto de lei sugerindo a criação dos conselhos municipais. Por quê? Porque existe um recurso a nível federal e que ele pode ser repassado para os municípios, mas daí nós colocamos essa situação que só pode ser repassado o prefeito ir a Brasília e ir atrás disso aí, e se houver esses conselhos. Por quê? Uma das nossas bandeiras de atuação é em defesa dos animais, que estão soltos, que não têm um cuidado, que não têm um tratamento, que estão abandonados, que precisariam ter algum lugar para que eles possam
ter uma comida decente, um abrigo decente, porque entendemos que os animais merecem o nosso respeito, assim como toda a população, principalmente a nossa população. Mas é importante que a gente tenha a defesa, e eu entendo que é algo extremamente importante, principalmente porque existe o recurso em Brasília. Então, se existe, a gente tenta regulamentar para que os prefeitos, para que as administrações públicas possam ir atrás disso aí, desde que criem esse conselho, que possam fazer políticas públicas para poder colaborar na questão dos animais. Tem uma questão de saúde pública, deputado. Perfeito. Esses animais que não têm um abrigo, né? Então eu acho que é algo extremamente interessante, assim como vários projetos que nós fizemos em cima das bandeiras que defendemos. Deputado, nós vamos para mais um intervalo e já voltamos com mais debate aberto aqui na CWB-TV, a TV comunitária de Curitiba. Palladium, completa sua vida. Estamos de volta com o programa Debate Aberto. O entrevistado de hoje é o deputado estadual pelo PMDB, Anibele Neto. Deputado Anibele, você é muito amigo do prefeito Gustavo Fruit, da esposa dele, da dona Márcia Fruit, e sendo você uma das lideranças do PMDB, o que você pensa sobre o PMDB em 2016? Existe a chance do PMDB estar ao lado do Gustavo? Você vai trabalhar para isso? Ou o PMDB acaba indo pela questão da candidatura própria, apoiando algum de seus próprios membros? Veja, Bernardo, essa é uma discussão que a gente não pode bater o martelo hoje. A política ela é muito dinâmica, as costuras elas vêm acontecendo em diversos municípios, por todos os deputados, mas o que nós temos que conversar nesse momento é sobre a atual administração de Curitiba, liderada pelo Gustavo Fruit. Uma pessoa que vem do berço do nosso PMDB, chegou a ser presidente estadual do nosso partido. Nós temos uma ligação muito forte em virtude da amizade das famílias, em virtude de posicionamentos. Eu tenho um respeito muito grande pelo atual prefeito, entendo que a administração dele teve um fardo muito pesado da administração anterior, muitas dívidas, muito passivo, e ele, com o seu jeito particular, com a sua maneira de fazer política, porque cada pessoa tem a sua maneira. Eu não posso querer ser de um jeito de outro político, porque eu tenho que criar a minha identidade, tenho que ter o meu jeito. Mas o Gustavo Fruit é uma pessoa extremamente inteligente, extremamente capacitada, que tem na sua maneira de conversar, de escutar, na sua humildade, um traquejo político que eu respeito muito e admiro. E posso dizer que a Prefeitura de Curitiba, que estava em muitas dificuldades, a partir do ano que vem, tenho certeza que vai estar evoluindo, vai estar fazendo políticas públicas que possam fazer com que a administração do prefeito Gustavo Fruit possa crescer na avaliação popular. O PMDB, enquanto partido, ele tem que ter a discussão na sua base. Se eventualmente existir alguma candidatura que possa unificar todo o partido numa tese, eu entendo que ela tem que continuar, porque as eleições são em 2 turnos, o segundo turno institucionalmente foi feito para que no segundo turno os 2 mais bem avaliados, os 2 mais bem votados possam, em cima de propostas, de compromissos, possam ter o apoio dos demais. Mas quero aqui dizer que o Gustavo é uma pessoa extremamente preparada, teve muitas dificuldades nos primeiros anos, mas tenho certeza que nos próximos 2 fará com que o povo curitibano tenha a certeza de que a escolha nele como prefeito valeu a pena.
acredito e sou parceiro do Gustavo em cima dessas defesas, em cima da sua postura como homem público, porque entendo que o Gustavo é uma pessoa que tem muita coisa a colaborar com a vida do curitibano e com a vida do povo paranaense. Ibeli, como é que, voltando agora para a Assembleia, Ibeli, como é que a oposição vai trabalhar? Você tem trabalhado na oposição aí nos últimos 4 anos, não é uma tarefa fácil, são poucos deputados. De que tamanho está a oposição agora aí para o próximo mandato e como é que ela vai trabalhar? Veja, Bernardo, eu não me considero oposição, eu me considero um deputado independente, um deputado que não tem o rabo preso com ninguém, que vota naquilo que acredita, que vota nas suas convicções, vota no seu compromisso com o meu eleitor. Eu vejo que me reelegi, meu candidato a governador, que eu acredito, que eu acreditava, que eu entendia que ela era a melhor opção, que era o senador Roberto Requião, infelizmente não teve oportunidade nem de ter um segundo turno, porque o segundo turno seria muito interessante, seria olho no olho, seria no limpo, propostas e ao mesmo tempo ter televisão, como aconteceu a nível federal. Entendo que o Aécio, que perdeu as eleições, se fortaleceu nesse processo como a grande liderança da oposição, e a presidenta Dilma saiu vitoriosa, mas com uma missão muito difícil, muito complicada, que é trabalhar para unificar o Estado, o nosso Brasil. A nível paranaense não teve o segundo turno, então eu entendo que por ter tido a oportunidade de ter mais um mandato honrando o povo paranaense, eu tenho que, nas grandes medidas, nas mensagens, nos projetos polêmicos, me posicionar conforme a população paranaense entende. Por exemplo, nós teremos aí o famoso tarifaço de Natal, que seriam todas essas medidas extremamente complicadas que o governador mandou por mensagem para a Assembleia Legislativa, que nessa semana de 8 de dezembro, ela virá à tona e será votada na Assembleia. Eu entendo que foi uma pena que ele fez isso aí, porque ele dizia na campanha que pegou um estado quebrado e que estava saneado. Ele dizia que o melhor estava por vir. E o melhor parece que não está por vir. Medidas extremamente complicadas que vão pesar demais no bolso do povo paranaense e que nós, mesmo sendo independentes, votaremos contrários. Mas votaremos contrário dizendo que se o dinheiro da publicidade, que é gasto mensalmente pelo governo do estado, não fosse gasto em publicidade, talvez o impacto e o tarifaço de Natal não precisasse ser tão pesado. Então o deputado independente é aquele que faz o contraditório, mas dá a solução. É nesse perfil que eu vou tentar trabalhar nesse mandato que começa dia 1º de fevereiro de 2015. Deputado Anivelli, eu quero primeiro deixar o espaço aberto para trazer algum deputado que se considere da situação, para defender o ponto de vista do governador, porque aqui o espaço é democrático, é o debate aberto. E eu quero agradecer muito a tua presença aqui, a sua participação no meu programa engrandeceu o meu currículo e o programa Debate Aberto. E eu quero também parabenizar você pela tua posição sempre firme e sempre tendo lado e sempre justificando todas as suas posições. Nunca correndo, nunca fugindo da resposta. Meus parabéns e eu agradeço a sua presença aqui no programa Debate Aberto. Muito obrigado, Bernardo. Você que é um amigo, você que teve a humildade de ir no nosso gabinete, no meu gabinete, me convidar, e eu acompanho o seu programa, me senti muito honrado de poder aqui conversar com vocês, debater sobre algumas ideias, porque eu acho que tem um ditado que diz o seguinte, que é até feio, mas que é uma verdade. Acabou uma eleição, começa outra. E você tem que correr o trecho, você tem que ter as suas posições, as suas opiniões, não pode ficar em cima do muro. E você, Bernardo, que é uma liderança que está emergindo, eu tenho certeza absoluta do seu futuro, tenho certeza que você, a cada dia que passa, está se fortalecendo em opiniões, em temas, abordando aquilo que é importante para o povo curitibano, e tenho a certeza, como eu disse com o Gustavo Fruit, que muita coisa boa ele poderá colaborar não só com o povo curitibano, como o povo paranaense, e também faço das palavras para o Gustavo, faço as palavras para você. Você é uma pessoa que é um formador de opinião, você é uma pessoa que está correndo atrás das informações, discutindo, fazendo
por merecer a credibilidade da nossa população e quem sabe você poderá não só nesse programa bacana que você tem, você poderá colaborar muito mais com o povo curitibano. Peço a Deus que abençoe a você, peço a Deus que abençoe seus pais, que eu tenho um respeito muito grande, que você continue a sua luta sem frouxar o garrão, sem se entregar para os poderosos, demonstrando aquilo que a sua família, desde o seu tio, meu amigo falecido, Max Rosemann, sempre desempenhou. Uma pessoa que eu tenho um respeito, um carinho e que foi uma perda muito grande para a política e para a sociedade paranaense. Parabéns, Bernardo. Siga em frente e conte com seu amigo, o deputado Anibele Neto. Deputado Anibele, obrigado pelas palavras. Fico realmente honrado com tudo que você falou e pode contar sempre com esse espaço para você vir aqui abrir o jogo para a população paranaense. Será uma honra muito grande nós podermos voltar aqui. Quando tiver algum tema pertinente que você entenda que nós podemos colaborar no debate, nós estaremos à disposição. Muito obrigado. Uma boa noite para você, telespectador que nos acompanhou. E terça-feira que vem tem mais programa Debate Aberto aqui na CWB TV às 11 horas da noite, a nossa TV comunitária de Curitiba. Boa noite e até mais.